Boa tarde, meu nome é Daniele. Eu estou aqui com Larissa, minha filha, que é autista nível 1 de suporte, e ela pediu para dar boa tarde. Boa tarde. Vamos começar? Então, gente, eu vou falar sobre a análise do comportamento aplicada. Pode passar, Pedro, por favor. O que é a análise do comportamento aplicada? A análise do comportamento aplicada é uma ciência que estuda como os indivíduos se comportam e usa esse conhecimento para mudar comportamentos disruptivos, ou seja, comportamentos problemas, comportamentos inadequados. A aba, ela também é utilizada para fazer com que as pessoas aprendam, adquiram novas habilidades. Então, a aba ela atua na redução e na modificação de comportamentos disruptivos, né, como eu falei, inadequados. É um tratamento padrão ouro para as pessoas com transtorno do espectro autista e também pessoas com transtorno do desenvolvimento. Tem como foco a aquisição de habilidades socialmente relevantes. Então, a aba ajuda nessa questão social, no relacionamento, na interação, na comunicação, estuda a interação do sujeito com o ambiente. Então, muitas vezes o ambiente ele interfere no comportamento do indivíduo. Então, a aba também estuda isso e utiliza reforçadores como meio de elevar a qualidade de vida dos indivíduos, porque através desses reforçadores, novas habilidades são adquiridas. Vamos falar um pouco da compreensão do comportamento. Primeiro, a gente precisa entender que todo comportamento ele tem uma consequência. E essas consequências que dizem qual a frequência que esse comportamento ele vai se repetir ou não. Geralmente, um comportamento que é bom, ele tende a se repetir, que tem uma consequência boa, aliás, ele tende a se repetir com mais frequência do que os comportamentos que têm uma consequência que é ruim. Então, existem dois tipos de comportamento. Há o comportamento reflexo, que é um comportamento próprio do nosso organismo, como, por exemplo, o nariz que está corizando, não é algo que a gente faz porque a gente quer, né, o organismo, é do próprio organismo. Quando uma corrente de ar vem forte, a gente pisca o olho, tipo, a gente vai fazer aquele examezinho de pressão ocular, né? Geralmente a gente pisca o olho, não aguenta, então é um comportamento reflexo, uma comida saborosa, a gente começa a salivar. Então, são comportamentos próprios do nosso organismo. Mas também existem aqueles comportamentos que são comportamentos operantes, que são os comportamentos que são ações voluntárias que são moldadas pelas consequências do ambiente. Então, qualquer ação que a gente faz que leva a uma consequência que é boa, o nosso organismo ele entende como um comportamento bom. E nem sempre é assim. Às vezes a gente faz uma coisa que é ruim, mas que chega à consequência que a gente queria, o objetivo que a gente queria era aquele. Então, a gente faz aquele comportamento, atinge a consequência que a gente queria e a gente entende como um comportamento que é positivo. Mas, às vezes, o comportamento é negativo. E as consequências, atingir o que a gente queria com aquele comportamento, a gente chama de reforço. E esse reforço ele pode ser tanto um reforço positivo, como um reforço negativo. Então, o tempo inteiro... Pode voltar ainda. O tempo inteiro, a gente tem que dar reforçadores para os comportamentos que queremos manter. Então, a gente não pode esperar grandes comportamentos positivos para reforçar. Mas qualquer comportamento positivo, ele deve ser reforçado. Então, por exemplo, crianças autistas, geralmente, elas se desregulam com excesso de demandas. Então, eu vou usar o exemplo de Lari, né, já usei em outros momentos aqui, vou usar hoje novamente. Quando a gente vai fazer a tarefinha de casa, da escola, são vários quesitos, às vezes vem mais de um livro e várias páginas. E isso
É bem complicado. A gente tem professora aqui presente e é bem complicada essa questão. Então, quando ela faz a primeira tarefa, a primeira questão e ela acerta, então a gente já vem com um parabéns, que ótimo, muito bem. E isso diminui a probabilidade dela riscar o caderno, que ela faz muito isso. Tem criança que joga o caderno no chão, rasga a página. Então, pequenos comportamentos que são legais, eles devem ser elogiados, porque a gente quer reforçar aquele comportamento, a gente quer que aquele comportamento bom se repita. Então, vamos compreender o comportamento. Todo comportamento tem uma consequência e toda consequência controla a frequência desse comportamento. Por exemplo, você quer muito um biscoito específico. E aí você vai no supermercado para comprar esse biscoito que você, ama esse biscoito. E você chega no primeiro supermercado que você vai, você não encontra esse biscoito. Aí você pensa, vou em outro supermercado. Aí vai no segundo supermercado e, mais uma vez, não encontra aquele biscoito que você queria. Disse, tá, vou no terceiro supermercado. Quando você chega no terceiro supermercado, você encontra o biscoito que você queria. Massa, fui no supermercado e consegui o biscoito que eu queria. A consequência que eu queria era essa mesmo, conseguir esse biscoito. Então, isso aumenta a probabilidade de, a próxima vez que eu quiser aquele biscoito, eu ir no terceiro supermercado e não ir no primeiro e no segundo que eu fui anteriormente. Uma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo e que mudou o meu comportamento. Eu costumo ir muito em uma loja que vende frutas e verduras que fica perto da terapia de Lari. E aí, lá vende outras coisas além disso. E certo dia eu fui com ela e a gente comprou um pratinho de salgadinho e tinha lá um pratinho de coxinha também. Quando a gente chega em casa, que a gente vai comer, o pratinho de pastelzinho estava ok. O pratinho de coxinha, a coxinha estava com gosto como se o frango tivesse estragado. Então, isso mudou o meu comportamento, essa consequência negativa. Eu não queria isso, eu não esperava isso. Então, agora, toda vez que eu vou nesse local, eu posso até comprar o pratinho de pastelzinho, as frutas, as verduras, mas eu não compro mais esse pratinho de coxinha, porque na minha cabeça ficou aquela ideia de eu comprei, estava estragado, então isso diminuiu a probabilidade de eu comprar novamente aquele produto. Então, cada comportamento gera uma consequência e essa consequência ela vai ditar, mais ou menos, como seria a frequência desse comportamento se repetir ou não. Por exemplo, uma criança ela faz uma birra e, como consequência, ela come chocolate. A probabilidade dela fazer uma birra novamente quando ela quiser chocolate vai aumentar ou vai diminuir? O que é que vocês acham? Vai aumentar, né? Exatamente. E se a criança ela coloca lá um dedinho na tomada e ela leva um choque? A consequência dela ter colocado o dedo na tomada foi um choque. A probabilidade dela colocar o dedo naquela tomada vai aumentar ou vai diminuir? Exatamente, diminui. Tá. Aí, porque aqui a gente não botou meio que o antecedente, tipo, ela pedindo, dizendo que queria chocolate ou alguma coisa, né? Mas no próximo slide vai ficar um pouco mais claro. Mas digamos que ela queria um chocolate e a mãe dela disse que não, e aí ela fez uma birra e ela ganhou o chocolate. Então, a probabilidade da próxima vez que ela quiser um chocolate, dela fazer a birra, aumenta, porque ela teve como consequência o chocolate. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente ir para os 2 próximos slides, que vai falar especificamente do reforço positivo e do reforço negativo. Pronto. Aí, outra coisa, dá oi para uma pessoa. Você dá oi, a pessoa dá um oi de volta. Então, geralmente você vai lá e vai dar um oi novamente, né? É mais provável que isso aconteça. Né? Fazer uma pergunta à professora e os coleguinhas começaram a tirar sarro da sua cara, dizer que você é burro. Então, provavelmente, você vai ficar constrangido de perguntar à professora de uma próxima vez, porque os coleguinhas disseram que você era burro. Pode passar para o próximo, por favor.
Existem dois tipos de reforço, que é o reforço positivo e o reforço negativo. Só que o reforço positivo e negativo, ao contrário do que o nome faz sugerir, não quer dizer que a gente está reforçando um comportamento positivo e que a gente está reforçando um comportamento negativo. Não, não é exatamente isso. O reforço positivo é quando a gente acrescenta algo que essa criança queria. A criança queria um chocolate, fez birra, ganhou chocolate. Eu reforcei positivamente a birra, porque eu dei algo que ela queria. E o reforço negativo é quando eu tiro algo que o indivíduo ele não quer. Por exemplo, a criança não queria tomar banho. E aí ela começou a chorar, e aí a mãe disse, tá bom, vai tomar banho agora não. Eu tirei o que ela não queria. Eu reforcei negativamente, porque eu tirei algo do indivíduo, aquele comportamento de chorar quando não quiser tomar banho. Por exemplo, aqui tem uma imagenzinha, não vai dar para ver direito, mas basicamente ela diz assim, se eu coloco as minhas cuecas em algum lugar, assim, dentro da casa, em qualquer lugar, não coloco exatamente no cesto, e elas aparecem na minha gaveta, limpinhas, dobradinhas, guardadinhas, por que eu vou colocar as minhas cuecas no cesto de roupa suja? Então, a consequência, o que ele obteve, que é a cueca limpa lá no seu guarda-roupa, é uma consequência positiva. Mas qual foi a atitude dele? Foi jogar a cueca em qualquer lugar. Então, ele está tendo um reforço positivo de colocar a cueca dele em qualquer lugar. Porque ele coloca, independente se ele coloca no cesto ou não, vai estar arrumadinha, limpinha na gavetinha dele. Só um exemplozinho clássico, né? Pode passar, Pedro. Pronto, Aldenice, eu acho que agora vai ficar mais fácil. Vai clarear mais as ideias. Né? A questão do reforço positivo. Antecedente. João, ele quer o brinquedo de Davi e Davi não quer dar o brinquedo para ele. E aí, o comportamento. João começa a gritar com Davi, eu quero seu brinquedo. Aí, Davi, a consequência, Davi pega e dá o brinquedo para João. Então, aí houve um reforço positivo. Foi reforçada a consequência de receber o brinquedo de João, né, Davi recebeu lá o brinquedo de João. Essa consequência, ela reforçou o comportamento de gritar com Davi. Ou seja, da próxima vez que João quiser um brinquedo de Davi, é mais provável que ele grite novamente com ele, ao invés de pedir ou dizer, me empresta o brinquedo, ou algo nesse sentido. Então, aqui houve um reforço negativo. Agora, o reforço negativo. Pedro. O reforço negativo. A criança, ela não quer assistir a aula de matemática. E aí, ela começa a jogar o material no chão. Aí, o que acontece? A auxiliar pega ela, leva ela para o pátio para ela brincar. Então, a atitude de jogar o material no chão foi reforçada porque ela teve uma consequência, né? Teve aí um reforço negativo porque foi tirado dela algo que ela não queria. Então, perceba que tanto no exemplo do reforço positivo como do reforço negativo, eu usei dois comportamentos ruins, para vocês entenderem que reforço negativo e reforço positivo não está relacionado com a atitude, mas sim com o fato de acrescentar algo que o indivíduo queria ou retirar algo que ele não queria. E nesse caso, houve um agravante, porque além dele não assistir a aula de matemática, que era algo que realmente ele não queria fazer, ele ainda foi levado para um pátio para brincar, que é algo que a gente entende que seja algo positivo. Então, esse comportamento ele foi duplamente, vamos dizer, duplamente reforçado nessa situação aí. Depois a gente vai ver outra coisa. Eu já falei que sou.
Então, aí eu converso com ele e ele, quando olha para mim, ele já sabe. Aí ele volta, vai para a sala e fica lá e faz as coisas dele. Mas sempre tem assim, sempre as pessoas procuram ver o que é mais fácil para ela do que para a Sim. pessoa que Sim, precisa. exatamente. E Nayara usou o exemplo aqui, né, quando ela estava falando, em ambiente terapêutico, né, quando a criança ela começa a dizer o que ela quer de uma forma desorganizada, ela diz, né, eu não estou entendendo, né, não estou entendendo, gritando eu não entendo. Então, assim, ela deu alguns exemplos de como a gente pode fazer. Só que muitas vezes, realmente, a gente prefere o mais fácil. Ah, eu vou tirar essa criança daqui, porque está atrapalhando a sala, porque está me deixando agoniada, ou seja lá, como for. Mas aí a gente está reforçando um comportamento que não é legal. Mais fácil. Vamos dizer que é mais fácil naquele momento, né? Sim, sim. Naquele momento é resolver aquele problema, mas a longo prazo você está criando um problema muito maior, Verdade. porque está fazendo essa criança ser condicionada a receber o que não deveria. Exatamente. Exatamente. E a gente quer reforçar, a gente tem que lembrar o tempo inteiro de reforçar, seja positivamente, acrescentando algo que a criança quer, ou seja negativamente, retirando algo que ela não quer, comportamentos que sejam bons, que sejam legais. E muitas vezes a gente reforça comportamento negativo, como foi esse exemplo aí que você falou e que Nayara comentou, né, que a gente está criando um problema maior para o futuro, porque ele está entendendo que aquilo ali é bom. Porque o nosso organismo, ele faz isso, ele entende como bom algo que traz uma consequência boa, mesmo que o comportamento seja ruim. Sim, Pode acontecer. Ele fala, mas assim, é bem comprometido. sim. Aí ele chegou, e eu acredito que a mãe dele, ela é jovem, e assim, eu vejo que ela está muito cansada. E eu acho que dá muita tela para ele. Lá na escola a gente tem uma sala de TV. E ele passou na sala de TV, só que a sala de TV estava com um projeto, com pessoas de fora da educação, que estão fazendo esse projeto lá com um grupo de estudantes, que é uma experiência. Aí ele queria de todo jeito entrar lá. Vídeo, ficou brabo, ficou batendo. Aí eu disse, não pode, ali está trabalhando, é outra coisa, não pode, não pode. Ele se jogou, queria bater a cabeça. Aí foi a primeira vez que eu escutei a palavra reforço, porque eu fiz o reforço, e depois que eu fui falar com a professora do AE, porque eu queria logo resolver aquela situação, e a mãe estava lá, e eu disse, fulana, pode ir, que agora, porque ele me deu atenção, né, a criança. Eu disse, vá, pode ir, porque ela fica, às vezes, sabe, insistindo, fica lá. Aí eu disse, me dê a bolsa dele e você pode ir, que eu vou resolver aqui. Aí ele gosta muito de uma coisa, aí eu disse no ouvido dele que ia dar. Aí ele parou, se acalmou assim e, enfim, aí depois foi que eu fui para ela. Mas só que ali, aí eu fiquei na dúvida sobre esse reforço. Às vezes a gente acaba dando esse reforço, né? Reforçando positivamente um comportamento que não é adequado, né? Tipo, às vezes, um exemplo clássico, né, que eu já usei em outras situações, é quando a pessoa está ocupada, né? Dentro de casa, estou ocupada, estou fazendo alguma coisa, e a criança está com fome ou quer beber água, e ela vai lá e ela chega para você e ela diz, eu quero beber água, e aí você diz que daqui a um pouquinho, espera um minutinho, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco a criança vem de novo e eu quero beber água. Aí, tá, só mais um minutinho. E aí você ainda não atende esse desejo da criança, mas daqui a pouco a criança vem e começa a desorganizar. E aí você vai e dá água para a criança. Então você reforçou o comportamento desorganizado dela e não o comportamento legal. Então, nesse caso, o ideal seria que primeiro a criança se acalmasse, pedisse de uma forma funcional, com um comportamento positivo, para poder ser, agora sim, que ele se acalmou, que ele pediu de um jeito legal, né? Aí eu posso até abrir
essa exceção de deixar ele ver o vídeo, enfim. Mas sempre fazendo a criança se acalmar e ter um comportamento positivo, porque senão a gente reforça aquele comportamento ruim que a gente não quer. Entendi. Pode ser também uma questão de hiperfoco, né, dele também. Pronto, eles estão trabalhando. Aí ele ouviu só falar e viu na caixa submarino. Ele queria de todo jeito as peças são minúsculas, porque é Lego minúsculo de robótica. Eita. Eu sei que foi uma luta, uma luta. Aí passou esse dia. Eu pensava que ele ia esquecer. Ah, não, esquece não. Aí no outro dia, olhou para mim, submarino. Aí nesse dia não tinha nada. Aí eu, Jesus, eu espero que eu não quebre nada, não aconteça nada. Entrei com ele na sala, só estava eu e ele. A T ficou assim olhando, que ela é muito impaciente. Aí eu peguei, abri uma caixa com o maior cuidado, abri o tapete e ele olhou, explorou. Assim, acho que não chamou muita atenção dele, porque era muito pequeno mesmo. Sim, sim. E deu para dar uma enrolada nele. E ele esqueceu e nunca mais ele falou do submarino. Aí, pelo menos, pode ser que ele não tenha sido um grande reforçador para ele, como você viu, ele não se interessou tanto porque as peças eram muito pequenas, mas poderia ser um comportamento que ele repetisse com frequência, se fosse algo que realmente chamasse muito a atenção dele. Eu fiquei pensando se... hoje não pode de novo ver o submarino, vamos dizer assim. Uhum. E no outro dia de novo, mas só que no dia que deu para a gente entrar na sala, que não tinha ninguém, que ele viu... Não chamou tanta a atenção dele. Né? Mas o bom foi que ele pediu de uma maneira funcional, né? Ele foi ver pedindo submarino, sem fazer aquele estardalhaço todo, né? Pode passar. Então, análise funcional do comportamento. Todo comportamento, ele tem uma função. A gente faz um comportamento porque a gente quer alguma coisa. Quer tirar alguma coisa que a gente não gosta ou quer acrescentar alguma coisa. Então, a gente precisa analisar a função, a gente precisa entender a função desse comportamento. Às vezes, até uma bronca que um pai dá para uma criança foi uma consequência positiva para ela, porque o objetivo dela era chamar a atenção dos pais. Então, assim, ela queria chamar a atenção dos pais, ela fez um comportamento ruim e levou uma bronca. Só que esse comportamento ruim, ele foi reforçado porque a bronca foi a consequência que a criança queria chamar a atenção dos pais. Então, é uma coisa tão assim, né, para se analisar, para ver... Não é fácil, a gente precisa ver as questões do ambiente. O que é que está acontecendo ali? Né? O que é que a mamãe está fazendo? O que é que o pai está fazendo? O que é que a criança está fazendo? Tem alguma questão sensorial que está mexendo ali com a criança? O que é que pode estar dando origem a esse comportamento? Então, a gente precisa... Deixa eu Pode fazer comentar. outra pergunta, Tá. falando, ainda voltando para reforço, que foi até a primeira vez que eu escutei a palavra. Sim. Quando essa menina, ela tem deficiência auditiva. Aí eu falei com a intérprete dela e ela disse, os meninos estão fazendo teste, é segundo ano, mas já faz para o SAEP e SAEB, que são as avaliações externas. Aí eu disse, fulana, ela tem condições de fazer, porque eu posso botar lá, deficiente. Não fez? Não. Por quê? Deficiente. Aí ela, não, ela tem condições, tem condições. Eu não sei se
ela já chegou desorganizada. Eu sei que ela passou direto para a sala, a intérprete já estava lá. Eu só vi no segundo momento, que ela veio com a menina, com a provinha na mão, para fazer, e disse a mim assim, poxa, hoje eu não tenho nenhum reforço. Aí eu falei, o que é isso? Ela, é que eu sempre trago um bombom no meu estojo. Aí eu disse assim, eu vou ali pegar. Eu peguei uma jujuba e dei para a intérprete, que é professora também, né? Sim. Ela mostrou para Dudinha. Aí Dudinha pegou a prova e disse que ia fazer a prova. Pronto, então, eu vou falar mais adiante, quando a gente entrar na parte do acolhimento na igreja, essa questão dos reforçadores. Isso que ela fez foi algo positivo. Ela sabe qual é o reforço positivo daquela um reforço bom para aquela criança, sabe qual é o reforçador dela, e ela usou esse reforçador dela como meio de atingir aquele objetivo. Então, foi algo benéfico, né? Pode ter, assim, Nayara trouxe a ideia de que seria bom elogiar, né? Mas tem crianças que estão acostumadas com ganhar um doce, sabe? É um reforçador positivo e, às vezes, os pais deixam, porque tem terapeuta mesmo que pergunta, posso dar um pirulito, posso dar um confeito, posso, sabe? Então, assim, é um reforçador e ela fez. Então, se não é algo que está trazendo um prejuízo para a criança e está em acordo assim familiar e tudo mais, então pode ser feito, sim. Inclusive, é algo que a gente sugere que seja feito, né? Dar reforçadores. Porque no nosso caso, a gente trabalha... Eu estava dizendo às meninas, a gente tem 250 crianças e temos 10% de atípicas. Sim. E praticamente são poucos que a família... faz o que você faz o que Nayara faz. A gente quase trabalha só. É complicado, porque a gente sabe, assim, eu não sei qual é a realidade da escola que você trabalha, mas a gente percebe que há uma defasagem muito grande em preparação dos profissionais em ambiente escolar, né? E se os pais... Eu falei isso para as meninas, que a preparação, dizendo, eu estou encantada com isso aqui, assim, porque eu dizendo, meu Deus... É para ter muita gente, assim, porque eu estou aprendendo 1000 coisas. Né? Porque Exatamente. A gente vê, e quando vocês falam, que Nayara falou, que você está falando agora, assim, a gente aprende muito. Que bom, né? A gente fica feliz em compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Pode falar, né? Em escola, realmente, fica difícil. Na igreja, quando a gente recebe crianças que não têm tratamento, né? Que os pais são desinformados e, com isso, essa criança vai crescendo ao léu, como se diz, né? Sem nenhum cuidado. Às vezes, por questões financeiras. Então, assim, fica muito difícil um ambiente escolar, um ambiente de igreja, fica. Muitas vezes a sensação é de que a gente está enxugando o gelo se a gente ensina algumas coisas com reforçamento, com punição. A gente está enxugando o gelo. Mas, assim, se a gente puder manter uma constante, porque pelo menos naquele ambiente ela sabe que ela vai ter regra. Naquele ambiente de escola, de igreja, tem lei, tem regras a ser seguidas. Quando sai da porta, o pai dá tudo, enfim, a família, o que for, mas ali naquele ambiente ele vai entendendo. Por mais difícil que seja, ele vai entendendo que tem regras. Eu acho assim que tem muito essa questão financeira, né, familiar, mas eu acho que os pais deveriam ser os primeiros a se capacitarem, né? Porque eles estão ali com a família, com a criança, aliás, no dia a dia, e a gente sabe que, além do ambiente terapêutico, a casa é uma extensão, né, de reforçar, de ajudar nessa aquisição de habilidades, na manutenção disso. Então, a gente precisa, né, ver o que aconteceu antes do comportamento. A criança está com sono, a criança está com fome, tem alguma coisa que está interferindo? Como é que a criança reagiu? A criança, ela conseguiu o que ela queria? Sabe? A gente precisa analisar qual é a função desse comportamento. Pode passar, Pedro. E aí, eu dei os exemplos, e agora isso aqui eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá? O que é que vocês acham? Qual é o reforço positivo e qual é o reforço negativo aí? O comportamento. No shopping,
Ana grita e se joga ao chão para os pais comprarem uma boneca. Consequência, os pais compram a boneca que Ana queria. Efeito, aumentou a probabilidade de Ana fazer birra quando quiser novamente um brinquedo. Esse foi um reforço positivo ou negativo? Positivo. Tá, é positivo. Deixa eu explicar o porquê. Positivo porque deu a Ana o que ela queria. Então, o reforço positivo e negativo não está relacionado com o comportamento em si, mas com a consequência, no sentido de, o que ela queria? Ela queria a boneca. Ela recebeu a boneca? Recebeu a boneca. Então, foi acrescentado algo que Ana queria. Então, foi um reforço positivo. Para ela, isso. 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 É. Reforço é quando você dá algo, por exemplo, a criança... Vem cá, Lari, vem cá, Lari. Vem cá. Vem cá. Dá para ver ela, será? Dá? Lari, pede para a mamãe. Você vai pedir para a mamãe. Você vai dizer, mamãe, eu quero a Marie. Mamãe, eu quero amarrar. Eu peguei a Marie e eu dei a Marie para a Lari. Eu reforcei positivamente, porque eu acrescentei algo para ela. Agora, Lari, vem cá, vem cá. Chora para a mamãe, chora. Eu quero a Marie, grita. Grita, eu quero a Marie. Eu quero amarrar. Aí, a mamãe foi lá e deu a Marie para a Larissa. Então, ainda continua sendo um reforço positivo. Não foi o comportamento dela, foi o fato de eu ter dado o que ela queria. Ficou claro? E o segundo, que é... Carlos finge estar com dor de cabeça para não ir à escola. Seus pais permitem que ele fique em casa. Aumentou a probabilidade de Carlos fingir que está com dor de cabeça para não ir à escola. Aqui foi um reforço positivo ou um reforço negativo? Negativo. Porque, eita, até o dente bateu aqui. Negativo, porque retirou algo que Carlos não queria. Então, foi um reforço negativo, não porque o comportamento de Carlos foi ruim, mas porque foi tirado algo que ele não queria, que, no caso, era ir para a escola. Ficou claro? Ficou, né? Pode passar. Lembre-se, quando a consequência desejada acontece, o comportamento é selecionado como bom pelo organismo. Comportamentos bons ou ruins são reforçados pela consequência. Precisamos fazer uma análise funcional dos comportamentos que queremos eliminar ou aumentar a frequência. E aí, como eu falei, vem aqui, né, o lembrete de até as broncas podem ser um reforçador para a criança se o objetivo dela era chamar a atenção dos pais. Pode passar, Pedro. Então, ao invés de a gente pensar apenas em técnicas para corrigir os comportamentos que não são legais, a gente deve prevenir esses comportamentos. E a gente tem algumas formas de fazer isso, como dando uma previsibilidade à questão da rotina visual, mostrar para a criança o que vai acontecer, fazer um manejo de antecedentes, o que é que está acontecendo ali, a criança está com fome, a criança está com sede, né, como é que ela está? Está com sono? Né, fazer uma prevenção, saciar essas necessidades da criança, retirar, né, determinado objeto que causa um desconforto para ela, um brinquedo que está fazendo um barulho que está incomodando, retira daquele ambiente e a flexibilização da demanda. Por quê? Porque a gente tende a usar aqui na igreja a mesma atividade para todas as crianças, mas nem sempre a criança atípica ela vai conseguir fazer aquela atividade. Então, essa atividade ela precisa ser flexibilizada. Principalmente porque um dos maiores... Pode falar. Tá.
Flexibilização de demandas. De repente, tem uma atividade ali para as crianças. Vamos botar no grupo aqui 4 a 7, né? É uma atividade ali de reconhecimento de 7 erros, vamos dizer. Está lá 2 imagens e a criança ela tem que identificar quais são os 7 erros e marcar um X. Pode ser que uma criança típica tenha uma dificuldade de realizar aquela demanda. Então, eu vou fazer uma adaptação. Ao invés de ela reconhecer os 7 erros, eu vou botar ela para pintar a mesma imagem. Por exemplo, é uma espécie de adaptação, de acordo ali com a necessidade da criança. Mas a gente pretende, ao avançar do curso, né, em próximos momentos, dar mais exemplos práticos, né, de como fazer a adaptação, de como flexibilizar essas demandas. Sim. E não é uma coisa fácil, né? Eu estou estudando, né, sobre inclusão, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre inclusão lá na questão do meu trabalho, né, que é no IF Campus Recife. E aí eu estou fazendo uma análise de implementação de políticas públicas, que o que seria isso? Seria ver o que na prática acontece do que está preconizado nas leis. E a gente vê que a questão legal, ela traz muitas coisas que devem ser feitas na escola, né? Como adaptação curricular, né? E assim, todos esses trabalhos que têm que ser feitos são trabalhos que são individualizados. E aí, muitas vezes, como é que você vai fazer, agora trazendo para o nosso contexto, como é que você vai fazer um trabalho individualizado numa sala com várias crianças, com poucas pessoas e com mais de uma criança atípica, que é o caso hoje na nossa igreja, que tem preferências diversas, tem reforçadores diferenciados. Então, a gente precisa tentar encontrar algo que seja similar para essas crianças, né, reforçadores que sejam comuns, para poder fazer uma aplicação. Mas isso a gente pretende trazer mais à frente, de uma forma mais estruturada. Pode passar, Pedro, por favor. Agora chegou, de fato, a questão do acolhimento da criança autista na igreja. Eu vou trazer algumas questões que vão ser um pouquinho diferentes do que Nayara apresentou, mas porque Nayara falou muito também sobre crianças funcionais, que têm menos prejuízos, né? Agora, eu vou falar da gente recebendo a criança autista, eu estou falando da criança autista aqui, não estou falando de outras deficiências, mas da criança autista, de vários níveis. Como seria essa abordagem? Que pode ser aplicada ao nível 1, se o negócio com o nível 1 já fluir, ótimo, mas uma criança de nível 2, uma criança de nível 3, como você vai fazer essa abordagem desde o ato da recepção, enfim, para a salinha? Antes do primeiro contato com a criança, é importante saber o que ela gosta, né? Quais são as suas brincadeiras, né, seus brinquedos reforçadores, pois a gente vai utilizar para aumentar essas habilidades e para fazer ela aprender o que a gente quer, que o nosso objetivo é que ela conheça Jesus, né? Enfim. E a gente precisa verificar frequentemente se esses reforçadores, eles permanecem os mesmos, porque às vezes troca. A criança gosta de caminhão, de repente que é o caso de Nicolas, mas de repente ela pode do nada, eu não quero mais caminhão, eu quero outro brinquedo ali. Então a gente precisa identificar isso. E aí, quando essa criança ela chega na igreja, a nossa abordagem, eu vou trazer, como eu falei, vou trazer um pouco diferente. A nossa abordagem inicial não vai ser de dar demandas para ela. E quando eu estou falando demandas aqui, eu estou dizendo que demandas não são só as tarefinhas que a gente vai e passa, pintar, um jogo de 7 erros, ou seja lá qual for a demanda que a gente vai utilizar em sala. Eu estou trazendo como demandas até os simples cumprimentos. O oi, o boa noite, o olha que legal. Por quê? Porque quando eu digo oi para alguém, eu espero que alguém me diga um oi de volta. Quando eu dou uma boa noite para uma pessoa, eu espero que a pessoa dê boa noite de volta para mim. Quando eu digo, olha isso aqui,
eu espero que a criança, eu estou dando um comando para ela, eu espero que a criança olhe. E aí eu não quero que essa criança, ela crie uma resistência comigo, imediato, porque ela não me conhece, ela nunca teve nenhum contato comigo. E eu também não quero que essa criança bote na cabecinha dela que ignorar é ok. Que ignorar é normal. Vou dizer oi, boa noite, não sei o quê, aquela coisa toda, e a criança não vai me olhar, a criança não vai me responder, e ela vai entender que aquilo ali está ok. Mas por que eu estou trazendo isso? Pode ser feito da forma como a Nayara trouxe? Pode, porque tem crianças nível 1 de suporte que são super funcionais e que vai conseguir dar um oi, que vai conseguir dar uma boa noite. Mas como a gente não vai escolher o tipo de criança, embora a frequência seja menor de nível 2 e 3 de suporte, a gente quer tornar a igreja inclusiva. Então, a gente não vai escolher quais são os níveis de autismo, crianças com nível 1 específico que vai entrar, né? A ideia é acolher todo esse público. Então, de imediato, o ideal seria esse diálogo com os pais para identificar quais são os reforçadores da criança. E como é que eu vou ter, então, um contato com a criança sem dar um oi para ela, sem dar uma boa noite para ela, sem tocar nela, sem fazer nada disso, né? Aí a gente vai chegar lá. Pode passar para o próximo slide. Se a gente percebe, então, que a criança está confortável no ambiente, né, e com a nossa presença, aí a gente vai tentar se aproximar dessa criança, mas a gente ainda não vai dar demandas para ela. O foco da gente vai ser observar as microexpressões faciais da criança. Né, se ela se mostra confortável no ambiente, se ela se mostra confortável com a gente, para que a gente possa se aproximar dela. E se a criança demonstrar que não está confortável, a gente se afasta dela. Nesse primeiro momento, se a criança ela mostrar muita dificuldade de ficar na sala, se ela mostrar dificuldade, ela não vai ser obrigada a ficar na salinha. Se o pai ou a mãe quiser ficar lá com ela, um dos dois, não vai ter problema, a gente pode deixar. Desde que o objetivo não seja o pai ficar como se fosse uma T da criança ali o tempo todo, interagindo com a criança, porque senão ela vai criar uma resistência. Ela não vai conseguir se adaptar naquele ambiente. E o objetivo da gente é que ela se adapte ao ambiente. Então, como é que a gente vai fazer com essa sem dar nenhum tipo de demanda? E quando eu falo demanda, é um oi, boa noite, um toque ou um olha isso aqui. A gente vai fazer comentários, narrativas, descrição, ou usar onomatopeias com o que a criança está fazendo naquele momento. Tipo, digamos que a criança, né, esteja com esse gatinho aqui. E eu estou lá mexendo, sei lá, em qualquer outra coisa. Eu não vou descrever, narrar, nada do que eu estou fazendo, porque se eu fizer isso, eu vou estar dizendo para a criança, indiretamente, olhe para mim. Não, eu vou mostrar interesse no que a criança está fazendo e eu vou descrever o que a criança está fazendo naquele momento. Então, a criança está lá com o gatinho, brincando, e eu posso falar, gato, colorido, a criança de repente pula, bluft, sabe? E eu posso usar onomatopeias e eu vou chamar a atenção, e aí, de repente, eu vou esperar esse retorno da criança. Se ela ora, se ela fala, não sei se é uma criança verbal ou não, mas eu vou esperar como é que está essa criança nesse ambiente para poder, então, entrar com o próximo passo. Mas, antes disso, vou deixar uma questão clara, que é uma questão da regra, quantidade de palavras a ser utilizada. Digamos que a gente recebe uma criança que ela não é verbal. A gente não vai chegar para essa criança está brincando, e a gente não vai chegar, olha não, que olha nem pode, né? Gato colorido, pulando, e ele gira. Eu não vou começar a falar um monte de palavras para uma criança que não é verbal. Eu vou fazer narrativa de uma palavra para uma criança não verbal. Gato! Vou fazer narrativa de uma palavra, agora eu posso fazer quantas onomatopeias eu quiser.
Bluft, sei lá, qualquer que você quiser utilizar, você pode fazer várias. Se a criança ela é verbal, e eu estou usando o termo verbal para crianças que falam palavras soltas, mas com intenção comunicativa, não é a criança que fala números, ou quadrado, é uma criança que fala palavras soltas, mas com intenção comunicativa. Ela chega para você e faz água. Ela está te pedindo uma coisa. Ela chega e diz fome. Então, ela usa uma palavra, você pode usar 2 palavras para fazer essas narrativas. Por exemplo, gato colorido, sabe? Ou gato pulando, ou narra, ou descreve, ou faz as onomatopeias. Se a criança ela consegue usar 2 palavras para se comunicar, tipo, quero água, você já usa 3 para fazer essa descrição narrativa. Se ela consegue usar 4 palavras, eu quero beber água, você já vai aumentando. E por aí, consequentemente. E por que essa regra ela é tão importante? Pode passar, Pedro, por favor. Essa regra de comunicação, ela é importante porque um dos grandes déficits das crianças com autismo, com déficit de atenção, com transtorno de desenvolvimento, é a atenção dividida. Então, quando essa criança está fazendo uma coisa, geralmente ela fica ali, ela foca ali, ela tem dificuldade de sair dali, e quando ela sai dali, ela tem uma dificuldade de retornar. E aí você vai e fala várias palavras para essa criança, fica uma ou outra palavra perdida ali na mente daquela criança. Então, por isso, a gente precisa utilizar essa regra de quantidade de palavras, né, obedecendo essa questão da quantidade de palavras que a criança ela fala, ou se é uma criança não verbal. Pode passar. Alguns cuidados necessários. Uso do tom de voz adequado. A gente não pode nem falar alto demais, nem falar baixo demais. Né? Cuidado com o nível de empolgação. A Nayara trouxe um pouco disso, da fala dela. Né? A criança é uma criança calma, tranquila, e você já chega, ai, não sei o quê, sabe? Ou então o contrário, a criança é super empolgada e você chega, oi, tia, sabe? Então, vamos tentar seguir o ritmo da criança. Se é uma criança mais enérgica, vamos usar um pouco mais de empolgação. Se é uma criança mais tranquilinha, então a gente vai tentar ir no ritmo dela. Não pegar na criança, em seus brinquedos, nas suas coisas, não interferir nas suas brincadeiras. Vamos nos colocar no lugar da criança. Imagine que você chega em um novo ambiente e lá, você traz a sua bolsa, dentro da sua bolsa está o seu celular. E aí, de repente, você chega lá, vai para uma sala com várias outras pessoas e uma pessoa que está conduzindo um estudo, chega lá na sua bolsa, pega a sua bolsa, abre sua bolsa, tira o seu celular, mexe no seu celular. Como você vai se sentir? Não é porque é criança. São as coisas dela. Aquilo é importante para ela. A gente não vai chegar mexendo, interferindo, tocando. Quer falar? Não, não é o adequado. Inclusive, Nayara usou um exemplo que a gente teve em salinha, de uma criança mexendo no brinquedinho dela, em nenhum momento a gente tirou aquele brinquedo e a gente entendeu, ela entendeu que a criança estava entendendo o que estava sendo falado naquele momento, estando com o brinquedinho dela, que é um reforçador para ela estar ali naquela sala. Então, não vai chegar e vou pegar aquele brinquedo e eu vou guardar. De repente, aquele brinquedo é o que está fazendo a criança ficar ali. E não é porque ela está com aquele brinquedo que ela não vai estar prestando atenção no que vai falar na historinha. Sim. Porque é algo reforçador, né? E a gente não quer tirar, né? Respeitar os limites da criança. Manter-se sempre à frente, né, na altura da criança, olhando no olho. Né, mesmo que ela não olhe, você pode olhar para ela. Seguir a liderança da criança, valorizar as ideias dela, ver o que ela está fazendo, achar que é importante, fazer comentários. Agora, eu queria 2 pessoas aqui, porque uma vai brincar com o brinquedo e a outra vai... Essa pessoa que vai vir, ela vai se passar por um autista não verbal, tá?
E a outra pessoa, ela vai fazer narrativa, né, comentário e usar onomatopeia sobre o que ela está fazendo sem dar demanda. Quem é que se habilita? Quem vem para cá? 2 pessoas. Quem vem? Nayara? Quem é que vai brincar e quem é que vai... Nayara vai brincar. Vai? É. O autista vai só brincar. E ela vai... Você é autista não verbal. Você vai brincar com esse brinquedo e ela vai descrever, narrar, usando a regra de não verbal, tá? Usando a regra de não verbal, você vai descrever. E lembrando que a onomatopeia, você pode... E... Plé, 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 plé. Pronto, gente. Pode ser que não tenha saído no áudio quando ela falou. Muito bem, viu? Parabéns. Pode ser que não saiu no áudio porque ela estava sem o microfone, mas a primeira, ela usou a palavra gato e ela usou várias onomatopeias e seguiu direitinho a regra de autista não verbal, uma palavra e uma onomatopeia livre. Ela só tocou na autista não verbal em um momento, né? A gente tem que ter esse cuidado inicial com toque, mas no quesito descrição narrativa foi show de bola. Seguiu direitinho. Equivalência de estímulos e discriminação visual. A equivalência de estímulos e discriminação visual se trata de aprender que vários estímulos podem estar relacionados ao mesmo sentido ou objeto. Por exemplo, quando a gente usa a palavra bola, a gente entende que é uma bola de jogar futebol, enfim. Mas tem palavras, várias palavras, que têm mais de um sentido, têm mais de um significado. Então, as crianças com autismo, elas têm uma dificuldade maior com esse tipo de coisa. Por exemplo, isso já aconteceu, inclusive, com Lari. Esse comentário que eu botei, esse exemplo, já aconteceu com Lari. Hoje, ela já consegue identificar que a palavra contar serve para mais de uma coisa. Mas aconteceu exatamente esse exemplo que eu botei ali. De eu chegar para ela e perguntar a ela, filha, e aí, como é que foi no parquinho? Conta para a mamãe. E ela começar, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ela ainda não tinha entendido que a palavra contar, além de estar associada a contar os números, estava associada a contar a história, a descrever coisas que aconteceram. Hoje, ela já sabe, mas é uma coisa comum, mas tem várias outras palavras que ela não sabe ainda fazer isso. Mas é uma coisa muito comum em crianças com autismo. Claro, a gente sabe que a criança em si, ela está num processo de aquisição de linguagem e muitas vão ter dificuldade, elas ainda vão aprender. Mas acaba sendo mais difícil para as crianças autistas fazer essa associação com duas ou mais coisas para o mesmo nome, por exemplo. E, às vezes, até no caso de Lari, a gente explica para ela, aí daqui a pouco ela faz, não, como assim, eu não estou entendendo? Porque ela associou aquela palavra com aquela coisa específica e não com outra coisa. Né? Então, a gente precisa ter cuidado também com o uso figurativo. Né? Isso também está muito associado, porque se ela já tem dificuldade de associar uma mesma palavra a coisas diferentes, imagina quando a gente usa sentido figurado, como está chovendo canivete ou coisa nesse sentido. Fica mais difícil ainda para eles compreenderem, porque eles são mais literais. Pode passar. Imitação e criação de vínculo. Então, uma das formas de aprendizagem, né, das crianças é a imitação, por meio de neurônios espelhos. Então, esse tipo de aprendizagem ele é defasado, né, em crianças autistas. Né? Os neurônios espelhos, eles são células, né, que se ativam quando uma pessoa realiza uma ação ou observa outra pessoa fazer a mesma ação. Um exemplo é o bocejar. Né?
Quando a gente vê uma pessoa abrindo a boca, bocejando, muitas das vezes a gente boceja de volta. Então, isso é um pouco defasado nas crianças com autismo, mas a gente sabe que a imitação é uma forma muito rica de aprendizagem entre as crianças. Então, a gente precisa fazer esse estímulo. E, embora eu possa estar trazendo coisas aqui que refletem muito o ambiente terapêutico, isso a gente vai utilizar também na salinha, porque é através dos pares, através do que ela está vendo com outras crianças, é que ela pode aprender, né? Também sobre Jesus, sobre a Bíblia, enfim. Então, a gente pode também usar a imitação, inicialmente, com ela, sobre o que ela está fazendo. Imitar o que ela está fazendo, como uma forma de criação de vínculo com essa criança. Lembre-se que a gente ainda está no processo de acolhimento e que a gente ainda não chegou na fase de toque e demanda. Isso tudo que eu falei até agora é só acolhimento, é só processo inicial, é só contato inicial com essa criança. Toque físico. Apenas após a criança se sentir confortável com você e com o ambiente, é que o toque físico pode ser realizado. Provavelmente precisaremos dar ajudas físicas quando começarmos a dar demanda para essa criança. Por isso é importante que a criança comece a se habituar com o nosso toque. Só que esse toque, ele tem que ser feito de uma maneira... Isso tudo você observando que a criança está confortável ali naquele ambiente e com a sua presença. Esse toque ele tem que ser feito de maneira leve, usando reforços, brincadeiras sensório-sociais, como cosquinha, né, brincar de pular, brincar de dançar, mas sempre respeitando a criança. Porque vai ter criança que gosta mais de toque, vai ter criança que não gosta tanto de toque, mas você pode usar brincadeiras de dança, por exemplo, e entre outras coisas. E aí foi o que eu falei antes, né? A gente precisa chegar em ver o que é similar, se há um consenso, o que essas crianças atípicas gostam. Tipo, uma não gosta de toque, a outra gosta de toque, mas as duas gostam de dançar. Então, a gente pode fazer uma coisa que envolva a dança, sabe? Então, a gente pode usar esses artifícios e também sempre tendo muito cuidado, lembrando da individualização de cada autista, né? Porque cada autista é único. Mas, ainda falando sobre a questão de imitar, que foi do slide anterior, eu queria fazer uma dinâmicazinha aqui. E aí eu vou chamar duas pessoas também. Mas antes eu vou explicar que na imitação você vai imitar a criança, o que ela está fazendo, com outro objeto similar. Por isso que eu tinha trazido 2 gatinhos, mas um a Larissa já levou para lá. Tipo, a criança está usando um gatinho de um jeito, você vai usar fazendo imitação do mesmo jeito. Mas uma criança ela pode fazer uma estereotipia. E aí a gente pode dar uma função para essa estereotipia. Isso eu estou falando só dessa fase ainda de criação de vínculo. Por exemplo, a gente tem Isaac aqui, e eu, pelo menos, percebo que ele ainda não está completamente ambientado, né? A gente ainda não consegue fazer as demandas com ele, né, de uma maneira inclusiva, de fato, né? Está se dando os passos. Então, a gente tem que ter ciência disso, que vai ter crianças de níveis de suporte maior, 2, 3, e que a gente precisa estar pronto para receber, né, cada criança dentro da sua especificidade. Então, uma criança ela pode estar lá fazendo uma estereotipia, ela está aqui, e ela está lá, sei lá, batendo lá na parede, e você vai imitar essa criança, batendo aqui na madeira, você vai imitar essa criança. E aí você pode imitar dando uma função. Por exemplo, você pode fazer toque, 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 alguém me bate a porta. Você está imitando, mas você está dando uma função para aquele movimento. E isso ali a gente vai entender uma criança que está fazendo uma estereotipia autorregulatória, mas que não está dando aqueles sinais de que vai entrar em crise e tal. É só uma maneira mesmo, como vocês veem durante o culto, Lari girar muito, e não é porque ela vai entrar em crise nem nada, é só porque é uma coisa que ela gosta muito de fazer. E isso acontece. E a gente pode usar dessa estereotipia para dar uma função para ela. Aí eu queria ver se se mais 2 pessoas queriam vir aqui, uma para fazer uma estereotipia e outra para criar uma função para essa estereotipia. Tem alguém? Sim. Não. Vem na hora de novo.
Aí vocês escolhem quem vai ser. Quem é que vai ser o autista, quem vai fazer a estereotipia e quem vai dar a função para a estereotipia. Vamos dançar. O gato, sei lá. Enfim, o que acontece muitas vezes comigo é, pelo menos umas 3 crianças que eu tenho, não é por agressão. Elas fazem assim, ou para falar comigo, ou para dizer que não quer aquela atividade. Aí, na hora, eu pego e faço assim, bate. Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe. Então, eu direciono aquilo ali, aquela atividade, aquela ação, com um reforço diferente, né, para ela dar uma nova função a isso. Pronto, é isso mesmo. Obrigada, gente. Pode passar. Ponto importante, né? Junto com os pais da criança, faça uma lista de atividades sensório-sociais que ela mais gosta, para introduzir nos momentos em que ela estiver presente. Então, lembre-se, o processo de inclusão, ele sugere que devemos adaptar o nosso ambiente para atender às necessidades das crianças atípicas, e não o contrário. As crianças, elas não precisam se adaptar a um ambiente que não foi projetado para elas. Então, vai incluir, vai botar na atividade aquela brincadeira que a criança gosta para todo mundo, vai. Porque o ambiente é que tem que estar adaptado, não é a criança que tem que se adaptar. Então, a gente precisa entender isso. Próximo. Demandas. Então, a partir desse momento, a criança já está lá, né? Você já viu que ela... A partir desse momento, as demandas podem ser introduzidas tendo os seguintes cuidados. As atividades não devem ser muito extensas. O ideal é que elas tenham, no máximo, uma duração aí de 10 minutos, sempre a gente dando uma previsibilidade sobre o final da atividade e evitando o excesso de demanda, pois é o principal motivo que ocasiona a desorganização das crianças. Então, aí chegou o momento de dar demanda, só que não vamos dar demandas extensas, né? E vamos fazer as adaptações quando necessário, para tentar fazer com que a criança não se desorganize. Eu já pensei muito sobre solicitar na escola adaptação por conta de que muitas vezes ela se desorganiza em casa fazendo as atividades. Mas, até o momento, né, usando tudo que a gente já conhece, a gente tem conseguido fazer ela acompanhar. Mas se a gente vê uma necessidade real, de não é só por preguiça, ou porque realmente não gosta, às vezes a gente tem um trabalho que eles já fazem lá, ela tem 6 anos, mas já é trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão. E ela copia, né, na folha de pautado. Então, às vezes, a gente divide, faz uma parte agora, faz uma parte outro dia, vai dando o parabéns, sabe, reforçando aquilo ali. Mas a gente, em alguns momentos, eu confesso que eu já senti necessidade de pedir adaptação, mas ainda não solicitei, não. Ela está conseguindo seguir o fluxo. Mas, se eu ver que há uma real necessidade, sim. E, para que a gente finalize porque a gente deu uma introdução sobre a aba, como a Nayara falou, é um assunto muito extenso, a gente não vai conseguir dar tudo em um dia. Né? Essa questão de como fazer essas adaptações, como fazer essa inclusão efetivamente, a gente vai deixando mais adiante, mas não adianta a gente trazer tudo sem vocês conhecerem o que é a análise do comportamento aplicada. Né? E, por fim, seria o autocuidado. Né? Também é necessário a gente fazer uma autoobservação, saber como é que a gente está, se a gente está bem, para que a gente possa cuidar do outro.
A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. E eu acho que é isso, né, Pedro? Vê aí se tem mais alguma coisa. Acho que não. Pedro, tem mais alguma? Não. Aqui são as referências, porque foi uma adaptação de 2 cursos ABAs, né, que eu fiz. Um é do Instituto Singular, né, a aba Estratégias Naturalistas. E o outro é da Academia do Autismo, com o Fábio Coelho. Então, um é com o Fábio Coelho e o outro é com a Maíra Gaiato. Então, foram adaptações feitas para esse ambiente específico, né? Eu sei que ainda tem muita coisa que está relacionada com o ambiente terapêutico, mas se a gente fosse fazer o beabá mesmo, aqui a gente não tem condições de fazer. Como o Rodrigo disse, a gente não tem condições de fazer. Mas foi o que deu para trazer para vocês. Então, gente, a gente está concluindo, tá? Hoje, mais um momento. Segundo, provavelmente, a gente só terá um terceiro no final de julho ou início de agosto. Porque junho a gente não tem nenhuma abertura aqui na igreja com relação a datas e tal. Está tudo preenchido no final de semana. E em julho eu estou de recesso durante 20 dias. Dan também vai estar junto comigo. Então, provavelmente, ou no último fim de semana de julho ou no primeiro fim de semana de agosto, a depender de como a gente estiver aqui na igreja com relação a demanda de modo geral. Tá bom? Então, quem não pode estar aqui hoje, quando a gente tiver com a aula liberada no YouTube, a gente vai passar para vocês. Tá bom? Deus abençoe e obrigado.